dia, que alegria encontrá-los aqui na casa do Senhor para juntos louvarmos, bendizermos o nome do Senhor. De acordo com o calendário cristão, hoje comemora-se o Domingo do Cristo, Rei do Universo. O dourado da mesa aponta para a realeza do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões intitulada Pela Fé. Então eu peço para que vocês abram as suas Bíblias comigo na epístola endereçada aos Hebreus, capítulo 11. Procederemos à leitura do verso 7. Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso 7. Vamos ler juntos? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revela por meio da criação, de forma geral. Todos os homens são, portanto, indesculpáveis, porque o Senhor revela a sua existência por meio da perfeição da criação. Entretanto, ó Pai, somos especialmente gratos porque aprove ao Senhor dirigir a nós da revelação especial do Senhor, que é a Escritura, que nos informa, que nos participa a respeito do nosso real estado espiritual. E de acordo com a tua palavra, nós compreendemos que somos mortos espiritualmente. Nascemos em pecado, nascemos em corrupção, de modo que somente Jesus pode transformar a nossa história. Nós te damos graças porque o Senhor Jesus viveu e morreu por nós, enviou o seu Espírito que habita no nosso coração e que nos fortalece quando estamos fracos. Então imploramos, ó Deus, para que nesse momento o Espírito do Senhor, que habita no coração do crente, para que esse Espírito agora ilumine a nossa mente, abra o nosso coração para aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não sei vocês, mas eu muitas vezes demoro muito para escolher aquilo que eu vou assistir em um determinado streaming. Contudo, semanas atrás, essa dificuldade simplesmente desapareceu na hora. Na tela inicial do Netflix apareceu o documentário Sly, sobre a vida do ator norte-americano Sylvester Stallone. Eu apertei o play na hora. Eu respeito muito Chuck Norris, eu respeito muito Van Damme, eu respeito muito Arnold Schwarzenegger, o Bruce Willis e o Steven Seagal. Porém, na minha opinião, o melhor ator de ação tem nome, e o nome é Sylvester Stallone. Eu cresci assistindo os filmes rock. Quando escuto a música Eye of the Tiger, dá vontade de sair por aí batendo em todo mundo. E se um dia eu tiver o privilégio de conhecer a Filadélfia, nos Estados Unidos, com certeza vou subir os degraus do Museu de Arte daquela cidade correndo e vou comemorar quando chegar lá em cima. Cresci assistindo os filmes do Rambo. E, gente, Rambo 2, A Missão, é simplesmente um dos melhores. Quando criança, bastava colocar a faixa na cabeça, que eu virava o Rambo. Eu simpatizava com o Coronel Trautmann, e se um dia eu encontrar o Murdoch, vou dizer para ele que foi muita sacanagem abandonar o Rambo lá no Vietnã, no comecinho do filme. Quem assistiu entendeu. Eu cresci assistindo Falcão, o campeão dos campeões, porém, nunca fui bom na queda de braço. Gosto dos filmes do Stallone, o admiro. Entretanto,
Nenhum elogio que eu ou outra pessoa vier a fazer ao Stallone pode ser comparado ao elogio que a Bíblia faz a esse personagem chamado Noé. Veja como a Bíblia começa a contar a história desse homem. Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Uma coisa é receber um elogio de um homem. Outra coisa bem diferente é receber um elogio do próprio Deus por meio de sua palavra. É o próprio Deus quem afirmou que Noé era homem justo e íntegro. Noé foi um homem notável na sua geração. O homem foi diferente e ele fez diferença. Noé foi fiel a Deus no meio de uma geração infiel. Noé andou com Deus no meio de uma geração desobediente e ímpia. Noé demonstrou fé num mundo marcado pela descrença e impiedade. Meus irmãos, a dureza dos corações das pessoas provoca uma profunda e intensa tristeza no coração de Deus. A tristeza transforma-se em ira diante da insensibilidade humana e diante da insistência do homem no erro. A ira acarreta no desejo de lavar a terra. E isso aconteceu por meio do dilúvio. Destruir tudo e começar de novo seria fácil para o Criador. Seria se ele não fosse misericordioso. Deus salva alguns. Deus salva Noé e a sua família. Diz a Escritura que Noé achou graça diante de Deus. Gênesis 6, verso 8. A fé de Noé impressiona, porque a fé de Noé o mobilizou por inteiro. A sua mente foi alertada por Deus. Seu coração temeu o Senhor. E as suas mãos, braços, pés, seu corpo se movimentou no sentido de executar o plano que Deus tinha para a sua vida. Enfim, Noé exemplifica uma pessoa completamente mobilizada e motivada pela fé. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Motivado pela fé. Você precisa ser motivado pela fé. Eu preciso ser motivado pela fé. Essa igreja precisa ser motivada pela fé. Em primeiro lugar, o texto apresenta para nós a realidade de que Noé recebeu instrução da parte do Senhor. Noé não era apenas um camarada bem informado, ele foi instruído pelo próprio Senhor. Veja lá o início do verso 7. Pela fé, e o que é fé mesmo? Certeza de coisas que não se veem, convicção de fatos que a gente não vê, coisas que a gente espera, fé é isso. Pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. A mente de Noé foi alertada pelo próprio Deus. A mente de Noé foi conduzida pelo próprio ser divino por meio da fé. Noé, pela fé, foi instruído pelo Senhor quanto a coisas que ainda não haviam acontecido. Noé não se preparou para o dilúvio depois de acessar o site do Climatempo. Noé não teve acesso antecipado a algum relatório do INMET, do Instituto de Meteorologia. Noé não enviou um SMS com o seu CEP para o número 40199 para receber alertas da Defesa Civil sobre tempestades, raios, alagamentos e enxurradas. Noé não estava num laboratório de observação, monitorando o clima. O próprio Deus alertou Noé. E isso é fascinante, isso é encantador, porque a verdade é que Deus tem prazer em conduzir as pessoas que desejam a condução dele.
Deus tem alegria em dirigir os passos daqueles que querem ser dirigidos pela vontade dEle. Deus tem satisfação em conduzir uma pessoa que se solta, que se libera nas suas mãos, com o desejo de realizar a vontade dEle. Deus conduz a vida da pessoa que caminha com Ele, que se esforça para obedecê-lo e agradá-lo. Nós lemos no Antigo Testamento que a intimidade do Senhor é para quem? Quem se lembra? Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Salmo 32, verso 8 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Meus irmãos, Deus fala conosco por meio da sua palavra. A revelação especial de Deus para nós encontra-se aqui, na Escritura. Ela é a autoridade de Deus para as nossas vidas e ela é suficiente para revelar o conselho de Deus para as nossas vidas. As Escrituras reivindicam para si a capacidade de discernir os pensamentos e os propósitos do coração de acordo com os critérios específicos com que aquele que sonda os corações avalia o que vê em nós. Dirija a sua vida pela Escritura. Ao ser confrontado com a verdade de Deus por meio da Escritura, não endureça o seu coração. Noé recebeu um alerta. Deus falou com Noé e ele abriu os ouvidos e o coração para acolher a instrução, a vontade de Deus para a sua vida. Faça isso também. Pela fé, Deus instruiu Noé acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E eu creio que o Senhor ainda faz isso. O Senhor ainda alerta a nossa mente. O Senhor ainda conduz o crente. O Senhor ainda preside a vida daqueles que desejam ser conduzidos pelo Senhor. Precisamos ser instruídos e ensinados pelo Senhor. Vale a pena viver por fé. Vale a pena receber a instrução de Deus pela fé. A segunda lição que a gente aprende é a lição do temor. Depois de ter sido divinamente instruído pelo Senhor, o verso 7 prossegue com a informação de que Noé, sendo temente a Deus, sendo temente, ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Noé foi um homem caracterizado pelo temor do Senhor. Ele não brincava com Deus. Ele ouviu algo que veio da parte do Senhor e levou o conteúdo daquela instrução a sério. Ele temeu o Senhor. Meus irmãos, Noé foi tomado por um santo temor diante do julgamento de Deus que viria sobre o mundo pecador. Se Noé não tivesse acreditado no que ouviu de Deus, ele não estaria com medo. E temor é medo, sim. E temor é respeitar Deus, não é ter medo. Bobagem. Temor é medo também. O crente deve ter medo do Senhor, sim. Não brinque com Deus. Não brinque com o Senhor. Seguramente que o temor não é apenas esse medo assustado do Senhor. Envolve também o respeito, a reverência. Entretanto, esse discurso que a gente não precisa ter medo não possui fundamentação bíblica, porque o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Deus Altíssimo e nós devemos fazer a sua vontade. Repare que a instrução produziu temor e o temor vai produzir obediência. É interessante isso na história de Noé.
A instrução de Deus produz temor, e o temor vai conduzir Noé à obediência. Não confunda, por favor, instrução com informação. Instrução é uma coisa, informação é outra, bem diferente. Porque instrução é treinamento, é ensino, é formação de habilidade, enquanto que informação é mero conhecimento. A simples informação atinge nosso cérebro, mas a informação de verdade, ou melhor, a instrução de verdade atinge o nosso coração. O crente não pode ser apenas um camarada bem informado sobre Deus e a Bíblia. Nós precisamos da instrução que vem do alto. Por exercer o ministério ordenado em tempo integral, eu tenho o privilégio de poder lidar com Bíblia, com teologia, eu me ocupo com essas coisas. Entretanto, o privilégio vem acompanhado do risco, como sempre. O privilégio sempre vem acompanhado de riscos e de perigos. E o perigo, no meu caso, é o da rotina, é o do costume, é o de nós nos familiarizarmos com aquilo que é sagrado. E a minha oração constante para Deus é de que Ele me livre da simples informação bíblica e teológica, pois o que eu necessito, o que eu preciso, é de instrução que vem da parte do Senhor. Eu preciso dessa instrução que produz temor e que vai me conduzir à obediência. Assim como as plantas, as verdades bíblicas e teológicas pertencem à terra. As verdades vicejam no solo da realidade, onde explodem para a vida, florescendo e dando fruto. Deus me livre, Deus nos livre de uma religiosidade infértil e improdutiva. A instrução deve produzir temor, como aconteceu com Noé. E o temor produziu obediência. Instrução, primeira lição. Temor, segunda lição. E a terceira e última lição dessa manhã é a lição da obediência. Pela fé, Noé, sendo instruído pelo Senhor e sendo temente a Deus, o que ele fez? Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Noé recebeu uma ordem e não hesitou em obedecer. Noé se considerou obrigado a cumprir com aquela ordem. A ordem parecia louca, como o reverendo Wilson bem descreveu para a gente. A ordem parecia incompreensível. Construa um barco. Uma coisa é você construir um barco morando em Atibaia. Lá tem um monte de represa, não é? Outra coisa é você querer ter um barco se você morar na região de Furnas, lá em Minas Gerais. Outra coisa é você ser caiçara, nasceu em Santos, eu quero ter um barco. Noé não era caiçara, Noé não morava em Atibaia, Noé não morava em Furnas, mas ainda assim o homem construiu um barco. Não é qualquer barco, não. Foi um barco com proporções gigantescas e fantásticas. Noé foi avisado acerca de algo que não podia haver e agiu com base no que foi dito a ele. O cara confiou em Deus, na sua palavra. O resultado da sua obediência, ele foi salvo. E a sua família também. O Deus que anunciou o dilúvio também deu instruções quanto à fabricação da arca. Deus deu o projeto todo, as medidas, o que Noé iria precisar empregar para construir aquele barco. E Noé fez consoante a tudo que Deus lhe ordenara, Gênesis 6, 22. Obedientemente Noé seguiu as instruções que havia recebido da parte do Senhor. Meus irmãos, devemos levar em consideração que o trabalho de Noé foi gigantesco. Durante décadas ele se empenhou na execução daquele projeto. Imagine quantas árvores ele não precisou cortar, derrubar.
lembrando aqui a televisão dos anos 90, tipo o Dino da família Dinossauros, né? A nostalgia aqui da televisão nessa manhã. Ele também precisou preparar aquela madeira, juntou tudo em enormes pranchas. Pense no processo de construção, na aplicação do betume, enfim, para impermeabilizar aquele barco. Foi muito trabalho. Noé gastou uma fortuna para construir aquele barco e também para provê-lo com suprimento de alimento suficiente e variado para tantos animais. Foi muito trabalho. E seguramente Noé foi alvo do escárnio, da provocação, da chacota dos seus adversários e dos seus contemporâneos. Noé precisou permanecer sozinho num mundo hostil a Deus, e é difícil demais ser crente sozinho. É difícil demais ser o único crente da casa. É difícil demais ser o único crente da firma. É difícil demais ser o único crente da turma. Não é fácil, mas é aí que a gente revela a nossa fé. Meus irmãos, repare que Noé obedeceu a Deus. A fé produz obras. A fé que não produz obras, como afirmou Tiago, é uma fé morta. A fé que não produz obras é uma fé morta. O teólogo alemão afirmou corretamente o seguinte: só o que crê é obediente, e só o obediente é o que crê. Repito, só o obediente é que crê, e só quem crê é obediente. Eu não sei se eu inverti, mas vocês entenderam, não é mesmo? Vou tentar ajudar você a compreender a afirmação desse teólogo. É possível ter comunhão com alguém de quem você foge, propositadamente? É possível você ter comunhão com uma pessoa que você evita conversar? É impossível ter comunhão com quem a gente foge. É impossível ter comunhão de alguém que a gente evita. É por isso que o teólogo afirma que o desobediente não pode crer, só o obediente é que crê de verdade. Concluindo essa nossa reflexão, destruir tudo seria muito fácil para o Criador. Seria, se ele não fosse misericordioso. Deus salva Noé e a sua família. Assim é Deus. Quando tudo parece perdido, quando parece não ter mais jeito, Ele manda construir arcas para a manutenção da vida. E esse projeto, essa didática permanece. Deus manda a gente construir arcas hoje, não literalmente, mas Deus manda a gente construir arcas para a manutenção da vida no meio desse dilúvio ético, étnico, econômico, moral, social e político. Deus quer preservar os seus e quer usar os obedientes para realizar essa obra. Esse texto me impressiona porque a passagem afirma que a fé de Noé teve repercussões na sua casa. Porque o homem se salvou e também a sua família. A obediência de Noé fez bem para ele e para os seus. E diante desse texto, a minha oração para Deus é a seguinte: Senhor, eu quero uma fé assim também. Para mim e para minha descendência. Para mim e para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos se percam no dilúvio. Eu quero que eles entrem comigo na arca. Eu quero que eles entrem pela porta, que é Jesus. Ontem o presbitério de Indaiatuba se reuniu extraordinariamente durante o dia todo, lá em Elias Fausto. E nós nos ocupamos com o exame de 2 candidatos. Mateus vai ser ordenado daqui 2 semanas e o Clênio vai ser licenciado. O Clênio é um menino que eu simpatizo muito. Ele é primo do Daniel Durães. E o Clênio foi pregar. E ele foi conduzir a liturgia. E eu falei para ele, cara, na hora da crítica do sermão de prova, que a
coisa que mais me encantou lá não teve nada a ver com a performance dele, porque a coisa que mais me encantou foi que ele estava conduzindo a liturgia, o irmão dele estava tocando violão, os seus 2 filhos, ele tem 4, os 2 filhos mais velhos estavam tocando e a sobrinha cantando. Então era a família toda lá na frente, conduzindo o povo do Senhor no culto ao Senhor. E eu fiquei lá assim, falando, Deus, eu quero isso para mim também. Senhor, é isso que eu quero. Senhor, no fim das contas é isso que importa. O importante é isso, Senhor. É o Evangelho fazendo diferença para mim e para a minha posteridade. Pela fé, Noé foi divinamente instruído pelo Senhor. E ele temeu a Deus. E temendo a Deus, aparelhou uma arca para a salvação dele e da sua casa. Que o Senhor nos abençoe. E que isso daqui aconteça com a gente também, em nome de Jesus.